Meus irmãos, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo sejam sobre todos vocês, sobre todos nós. Eu quero iniciar a gravação deste vídeo suplicando aos meus irmãos que façamos juntos súplicas a Deus pelos rumos do nosso país e da nossa nação. E parece que nós estamos vivendo um momento muito sensível, tanto do ponto de vista social, econômico e sanitário, como também sob o aspecto político, de modo que a necessidade de nós suplicarmos a Deus pelo destino do país, pelo destino da nação, pelo destino das decisões estatais é urgente. Eu gostaria que nós, nesse momento, orássemos, porque em seguida nós vamos dar continuidade aos nossos estudos à harmonia dos evangelhos. Os meus irmãos já sabem que é um estudo que pretende ser uma leitura sincronizada dos 4 evangelhos canônicos para, por meio dela, acompanharmos o passo a passo da vida de Jesus. Eu espero que esses estudos sejam tão confortadores e edificantes para os meus irmãos todos e aqueles outros tantos que poderão ainda ver este vídeo, como tem sido para mim nos meus momentos pessoais de pesquisa e devoção privada. Mas vamos orar nesse momento. Senhor, nós buscamos a Tua face nesta hora, suplicamos a Ti pela nossa nação, suplicamos a Ti pela nação brasileira, pedimos a Ti, Senhor, que Tu estendas as Tuas mãos santas sobre as nossas autoridades, sobre os nossos governantes, sim, Senhor, também sobre a nossa imprensa, a fim de que Tu nos livres do caos. Nós intercedemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Pois bem, meus irmãos, nós estávamos no nosso último encontro comentando brevemente, não é, como sempre, sucintamente, sobre aquele grande discurso de Jesus sobre o pão da vida. E por aqueles dias, logo depois aquele sermão, por aquela época da vida de Jesus, aquele sermão que ele começou conversando com multidões e terminou num debate dentro de uma sinagoga em Cafarnaum. Logo depois daqueles momentos vieram fariseus e escribas de Jerusalém trazendo críticas a Jesus. Essa oposição a Jesus se deveu ao fato de que os discípulos de Jesus não estavam observando os rigores da purificação cerimonial dos anciãos. Jesus respondeu à acusação afirmando que realmente contamina o homem. Nós vamos nos debruçar sobre isto agora em alguns instantes. Após esse debate, Jesus se retirou para as terras de Tiro e Sidom e lá libertou a filha de uma mulher cirofenícia de uma possessão demoníaca e o fez à distância. Da Síria, Jesus foi a Decápolis e lá curou um homem surdo e gago, dentre outras muitas curas que realizou em Decápolis naquele momento, e ainda ali operou a segunda multiplicação de pães e de peixes. É sobre essas narrativas que nós vamos nos debruçar nesse momento, acompanhando os textos de Mateus capítulo 15, versículos 1 a 39, Marcos capítulo 7, versículo 1 ao capítulo 8, versículo 9, e João capítulo 7, versículo 1, um texto joanino que também abre a possibilidade para este cenário descrito pelos sinóticos Mateus e Marcos. Vamos em frente então, porque eu quero conversar com os meus irmãos agora sobre o debate a respeito da tradição dos anciãos. Os fariseus e escribas vieram de Jerusalém a Galiléia, e aqui eu já quero que os meus irmãos
estejam com os textos de Mateus capítulo 15. Nós vamos também observar Marcos capítulo 7, que são os textos paralelos. Eu vou, ora, fazer referência a Mateus capítulo 15, ora, a Marcos capítulo 7. Vejam que os fariseus e escribas vieram de Jerusalém a Galiléia, talvez como delegados de uma liderança oficial de Jerusalém, para questionar a Jesus sobre a tradição dos anciãos, mais especificamente aquela tradição que dizia respeito ao lavar cerimonial das mãos antes das refeições. Isso está em Mateus capítulo 15, versículo 1, Marcos também, capítulo 7, versículo 1. Veja que esses escribas e fariseus se queixaram de Jesus porque os discípulos de Jesus não seguiam a tradição dos anciãos, mas antes, segundo eles, comiam com mãos impuras, sem lavá-las. Agora, o esclarecimento necessário no ponto é que a crítica não tem natureza higiênico-sanitária. Tratava-se de ritual religioso cristalizado e extraído, explique-se isto, não da lei de Moisés. Esse ritual cristalizado havia sido extraído da tradição do judaísmo, da tradição rabínica. Marcos explica aos seus leitores não judeus que o lavar de mãos era apenas uma parte de um cerimonial muito mais complexo, que envolvia lavagem de copos, jarros, vasos de metal e cama. Isso está em Marcos capítulo 7, versículos 3 e 4. Acreditava-se que esses rituais, segundo o pensamento do judaísmo do primeiro século, removiam a impureza eventualmente contraída nas ruas e nos contatos acidentais com gentios. Então, com base em Isaías capítulo 29 e versículo 30, Jesus denunciou a hipocrisia da religião dos seus dias. Isso está em Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Ele disse: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Veja aqui, Jesus reage denunciando a hipocrisia daquela religião, com uma hipocrisia consistente de abraçar a tradição dos homens para justificar a inobservância dos mandamentos de Deus. Então, a partir daí, dessa descrição geral da hipocrisia religiosa do seu tempo, que usava a tradição dos homens para escapar dos absolutos, das exigências da lei de Deus, Jesus cita um exemplo. E o exemplo citado por Jesus é a tal oferta corbã. Esta oferta corbã, ou por meio dela, os judeus, digamos, consagravam, entre aspas, não é? Consagravam a Deus os seus bens, mas o faziam com o propósito de não amparar os pais quando estes viessem a necessitar daqueles bens consagrados. Então nós ficamos imaginando uma cena muito ridícula de pais idosos necessitados agora do cuidado dos filhos, pedirem o auxílio material dos filhos e os filhos religiosamente dizerem: eu gostaria muito de ajudar os meus pais, mas eu não tenho mais bens disponíveis para isso porque eu os consagrei a todos lá no templo de Jerusalém. Eu os dediquei como uma oferta corbã. Então, segundo Jesus, com isso, o que os judeus daquela época faziam? Eles invalidavam a palavra de Deus exatamente ao argumento da tradição dos homens. A palavra dos homens era um pretexto para que a palavra de Deus fosse suplantada. Então, ainda nós temos o caso aqui de que, segundo Marcos, né? Marcos capítulo 7, versículo 13, este era apenas um dos tantos exemplos possíveis, porque Jesus diz: e fazei muitas outras coisas semelhantes. É como se Jesus estivesse dizendo: eu estou dando apenas um exemplo de como vocês abafam a palavra de Deus por causa da vossa tradição.
Eu poderia continuar citando inumeráveis exemplos de como vocês fazem isso contínua e sistematicamente. De fato, este é um grande perigo. Uma tradição que começa, quem sabe, a partir de boas ideias, de bons costumes, esta tradição de repente pode fortalecer-se, robustecer-se de tal maneira a ponto de valer mais do que a própria palavra de Deus e inclusive chegar ao ponto de anulá-la, como na denúncia do Senhor Jesus nesse momento. Agora, feita essa observação, Jesus convocou a multidão e passou a lidar diretamente com a acusação da não observância dos rituais de lavagem. Se recordem que a discussão começou exatamente neste ponto, né? Mateus capítulo 15, versículo 10, e tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Jesus disse nesse momento basicamente que o que contamina o homem, meus irmãos, não é o que entra no homem, mas o que sai dele. Ou seja, o que Jesus estava querendo dizer com isso? O que Jesus estava querendo dizer e está querendo dizer é que a verdadeira contaminação não é a cerimonial, a verdadeira contaminação é a moral. E a verdadeira contaminação não é a que se contrai pelo contato exterior, mas a que vem de dentro. Esta foi uma lição duríssima para Pedro, que Pedro achou muito difícil aprender. Você pode ler a respeito em Atos capítulo 10, sobretudo a partir do versículo 9. Mas o apóstolo Pedro tinha sim que aprender, porque os escrúpulos alimentares dos judeus poderiam impedir um partilhar da comunhão cristã entre judeus e gentios em igualdade de condições. Então, essa lição de que o grande problema é a questão moral que se envolve no pecado, o problema não é o que entra, não é o que se contrai pelo mundo exterior, mas o que sai, a fonte. Pois bem, isso precisava ficar bastante claro, com repercussões muito práticas e pastorais para a vida da comunhão da igreja, como eu ainda pretendo explicar para vocês. Isto foi dito à multidão, mas no momento seguinte, Jesus já estava com os discípulos em casa, e nesse momento os discípulos disseram a Jesus, isso é só Mateus que traz, Mateus capítulo 15, versículos 12 a 14, nesse momento os discípulos disseram a Jesus que os fariseus se escandalizaram com o seu ensino. Jesus, nesse momento, não apenas não se desculpa do que havia dito, mas parece que acrescenta ainda uma outra dificuldade, ao descrever os fariseus como planta não plantada por Deus, e como cegos e guias de cegos. Versículos 12 a 14 de Mateus capítulo 15. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no buraco. A ilustração de Jesus sobre o que contamina o homem é denominada na passagem de parábola. Ela não foi entendida pelos discípulos, porque os discípulos, como os seus contemporâneos, talvez temessem o pecado, como nós passamos a temer, até meio historicamente, os vírus que se contraem pelo contato físico. Se fosse esse o caso, o pecado seria algo que se contrai pelo contato exterior. O contágio do pecado, também nesse caso, poderia ser evitado pelo distanciamento cerimonial, e era exatamente essa a proposta dos rituais de lavagem e dos rigores e dos escrúpulos religiosos dos judeus dos dias de Jesus. Agora, Jesus, divergindo de tudo isso, explicou que o pecado não está ligado ao que o homem ingere, coisa que interfere somente em seu sistema digestivo. Mateus capítulo 15, versículo 17, textos paralelos de Marcos capítulo 7, versículos 18 e 19. Esse ensino de Jesus, então, fez Marcos concluir que Jesus considerou puros todos os alimentos. Agora, não custa lembrar
que Jesus não estava falando como nutricionista. Ele não disse que todos os alimentos têm o mesmo valor nutritivo, não disse tampouco que todos os animais são próprios para o consumo humano. O que Jesus disse, não é? Foi que não havia mais sentido em manter a dieta religiosa judaica, sobretudo como forma de separar judeus e gentios. Esta conclusão de Marcos, nós ficamos imaginando, a partir do ensino de Jesus, deve ter sido muito confortadora e muito libertadora para a igreja de Roma. Talvez os romanos tenham sido a audiência e o destinatário originais do segundo evangelho, do evangelho de Marcos, porque essa conclusão de que Jesus considerou puros todos os alimentos tornava legítima a comunhão em plena paridade entre cristãos judeus e cristãos gentios. Agora, nós vamos voltar ao texto, porque se o pecado não tem origem naquilo que o homem ingere, qual é a fonte do pecado? A resposta de Jesus é que o problema do pecado é mais profundo. O pecado é parte da natureza humana e está enraizado no coração, que nós chamaríamos hoje de mente. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 18, diz assim o texto: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. É como se Jesus dissesse que o pecado é como uma célula cancerígena que se multiplica e se alastra de dentro para fora, razão pela qual nada menos que um transplante de coração é necessário. Como diria Ezequiel capítulo 36, versículo 26, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. É como se Jesus dissesse que o pecado é um câncer metastático. Este é o ensino de Jesus a respeito da tradição dos anciãos. Agora, quero que você continue comigo. E agora vamos nos dedicar mais a Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. Porque aqui nós temos a libertação da filha de uma mulher sírio-fenícia. Um texto que é bastante polêmico, muito questionado. Eu mesmo já fui questionado por vários irmãos a respeito do significado da passagem. Eu quero ler o texto para vocês. Me acompanhem, por favor. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21 até o versículo 28, o texto diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. É um texto que vale a pena nós pensarmos muito a respeito dele. Ele é muitíssimo questionado. Colegas pastores devem ter exatamente lidado com esse tipo de pergunta. Pastor, o que significa? Jesus parece ter sido tão áspero aqui com a mulher sírio-fenícia. Bom, vamos perceber que Jesus retirou-se
logo depois daquela controvérsia a respeito do lavar cerimonial de mãos antes das refeições, Jesus se retirou para um território gentílico, para a região de Tiro e Sidom. Mateus 15, versículo 21 diz isso, né? Agora, me parece que, segundo Marcos, Jesus o fez para fugir das multidões. E ele estava em uma casa, sem que ninguém soubesse. Esta é uma informação de Marcos, capítulo 7, versículo 24, segunda parte. E quando ele estava numa casa, sem que ninguém soubesse, ele foi abordado por uma mulher que estava com uma filha possessa de espírito demoníaco. Mulher cananeia, grega, de origem sírio-fenícia. Os evangelistas sinóticos Mateus e Marcos traçam a origem da mulher, não é? Ela prostrou-se aos pés de Jesus e suplicou que ele expelisse o demônio que possuía sua filha. Segundo Mateus 15, versículo 22, segunda parte, a mulher disse: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. A expressão Senhor, filho de Davi, provavelmente indica que aquela mulher já tinha ouvido falar a respeito de Jesus, tinha ouvido falar, inclusive, que Jesus atendia a gentios, como os evangelhos narram. Então, provavelmente ela alimentava a ideia de que Jesus era o Messias prometido na lei e nos profetas, o Messias prometido e esperado pelo povo de Israel. Nós já comentamos em outros momentos o valor messiânico do título Filho de Davi. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. E nesse momento Jesus reagiu com um silêncio, digamos, desestimulante. Ele nada disse. O silêncio constitui-se, frente às nossas orações, uma prova. Nós sabemos muito bem, temos esta experiência. Agora, por outro lado, também Jesus não atendeu ao pedido dos discípulos de mandá-la embora. Jesus, na verdade, nem considerou, nem respondeu essa proposta dos discípulos. E é possível até que a mulher sírio-fenícia tinha visto nesta não atenção à proposta dos discípulos de Jesus um indício de graça. Então, em seguida, Jesus quebra o silêncio e passou a explicar que seu ministério terreno era restrito aos judeus. Ele disse: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher, nesse caso, não tem argumentos, mas ela ainda pode fazer uma coisa, e ela fez, ela apelou à misericórdia do Senhor. Ela o adorou, provavelmente isso significa que ela continuou prostrada e disse: Senhor, socorre-me. Mateus capítulo 15, versículo 25. Nesse momento, Jesus respondeu com uma palavra, pelo menos aparentemente, muito áspera. Jesus disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Marcos explica um pouco mais e provavelmente diz que isto significava apenas que Jesus informou a mulher que o tempo da universalização do evangelho e do alcance restrito dos gentios ainda não havia chegado. Marcos capítulo 7, versículo 27 diz assim: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Veja aqui, embora muito áspera a palavra de Jesus, Marcos explica um pouco mais e, pelo que Marcos escreve, dá a entender que Jesus não está dizendo que os gentios não serão atendidos, mas que há uma ordem, primeiro a Israel, me parece, né? Me parece que é isto. De todo modo, esse era o tipo de palavra nada elogiável, diga-se de passagem, e que um gentio esperava ouvir de um judeu daquela época, até porque cachorrinhos eram considerados cerimonialmente impuros. Mas, em contrapartida,
a mulher devolveu a metáfora a Jesus com uma, digamos, compreensão iluminada daquilo que estava somente nas entrelinhas. Ela disse: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então, meus irmãos, naquilo que os altivos de espírito veriam tão somente humilhação, escárnio, aquela mulher viu a oferta de uma graça que é toda suficiente, ainda que derramada como migalhas. Imaginemos aquela mulher dizendo: sim, Senhor, a tua graça é tal que já as migalhas dela me são bastantes por hora. Dei-me-as agora até que eu a tenha em toda a plenitude. Ah, meus irmãos, como o reino é deveras do pobre de espírito, daqueles que sabem que nada merecem, e como os humilhados é que serão exaltados. Jesus elogiou a fé daquela mulher cirofenícia e a atendeu, tendo sua filha sido liberta naquele exato momento. É provável que a finalidade de Jesus tenha sido, do princípio ao fim, provar a fé da mulher cananeia e manifestar o fato de que Deus concede fé genuína a gentios, enquanto muitos dentre os judeus o rejeitavam. Isso fica claro, por exemplo, quando nós consideramos que Jesus havia elogiado a fé de um centurião gentil. Isso está em Mateus capítulo 8, versículos 5 a 13. Como também pelo que ele fez e ainda faria em território gentil, a exemplo de 2 episódios que ainda quero conversar com vocês nesse momento. E a partir daqui nós vamos a Mateus capítulo 15, versículos 29 a 31 e Marcos capítulo 7, versículos 31 a 37. Porque quando Jesus partiu das terras das regiões de Tiro e Sidom, ele foi para o mar da Galileia e lá ele curou muitos dentre as multidões, resultando na glorificação do Deus de Israel pelos gentios. Veja como Jesus estava provando a mulher cirofenícia, a fé daquela mulher, manifestando que Deus concede fé a gentios. Ele agora vai para uma região maciçamente gentílica, e Marcos nos diz que isso ocorreu em Decápolis, que é o lado gentílico a sudeste do mar da Galileia. Isso está em Marcos capítulo 7, versículo 31. Foi ali naquela região que Jesus curou muitos, fez muitos milagres, e naquele momento nós temos o registro que está somente em Marcos, que lhe trouxeram um surdo e gago. Diz o texto marcano do segundo evangelho que Jesus tocou nos pontos da necessidade do enfermo e orou de um modo que o surdo soubesse que ele estava orando. Ele ergueu os olhos aos céus, suspirando. Claro, o surdo percebeu que Jesus estava orando e que aquele milagre era uma realização divina. E nesse momento Jesus disse Efatá, palavra que é explicada por Marcos aos seus leitores que não estavam acostumados à língua aramaica. Isso está em Marcos capítulo 7, versículos 33 e 34. O texto diz que o milagre aconteceu imediatamente. Jesus novamente pediu que não se divulgasse o ocorrido, no que foi outra vez desobedecido, e mais uma vez as multidões se maravilharam com seus feitos. Ora, ali ainda em Decápolis, numa região predominantemente gentílica, Jesus realizou a segunda multiplicação de pães e peixes. Na primeira, o ambiente era claramente e evidentemente judaico. Aquela multiplicação que resultou, inclusive, no ensino de Jesus na sinagoga de Cafarnaum, como consequência a respeito do pão da vida. Aqui nós temos um milagre semelhante, mas num outro ambiente, é, portanto, um outro milagre. Ainda em Decápolis, Jesus passou curando e ensinando as multidões por 3 dias. No terceiro dia, elas estavam famintas, Jesus teve compaixão delas,
realizou a segunda multiplicação de pães e peixes. Agora, o fato marcante desta segunda multiplicação de pães e peixes, onde está mesmo, pastor, esta segunda multiplicação de pães e peixes, em Mateus capítulo 15, versículos 32 a 38, e em Marcos capítulo 8, versículos 1 e 9. Nesta segunda multiplicação, me parece que o fato marcante desta narrativa, meus irmãos, consiste em que os discípulos fracassaram de novo, fracassaram flagrantemente em um milagre praticamente idêntico ao que Jesus já havia feito não muito tempo atrás. Embora semelhante àquela primeira multiplicação de pães e peixes, este relato não é, eu repito, uma mera repetição do anterior. Desta vez foram multiplicados 7 pães e alguns peixes para cerca de 4.000 homens, além de mulheres e crianças, dentre os gentios que glorificaram ao Deus de Israel, tendo sobrado 7 cestos. Então, não são 2 relatos para o mesmo milagre, para a mesma situação. São 2 milagres, 2 episódios. Esta segunda multiplicação de pães e peixes, narrada somente por Mateus e Marcos, quando na verdade já sabemos que a primeira multiplicação de pães e peixes foi narrada, está registrada nos 4 evangelhos. E aqui eu deixo os meus irmãos neste ponto da vida do Senhor Jesus e convido vocês todos para mais um momento de oração. Senhor, nós te buscamos nesta hora, suplicando a Ti por Tua graça, por Tua grandeza e pedindo de Ti a misericórdia, esta grande misericórdia que tens para com pecadores, pedindo que Tu tenhas misericórdia da nação brasileira, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, recebam mais uma vez o meu registro, o registro da minha saudade, a saudade que tenho de todos vocês, e Deus abençoe aos meus irmãos.